Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é o segundo episódio daquele quadro novo que eu inaugurei esses dias aí, que é o Mestre Reage. No vídeo de hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui do Universo Narrado, Felipe Ghisoli, se não me engano esse é o nome dele. Gosto muito desse cara muito gente boa, e vamos ver o que ele tem para dizer pra gente sobre como aprender mais em menos tempo. Vamos lá? Ninguém consegue fazer dieta. Já percebeu que quase sempre dá errado? Todo mundo para no meio do caminho? Isso tem a ver com o seguinte, ó. Essa tabela, ela mostra 4 países diferentes e quanto do seu PIB, percentualmente, cada país investiu em educação. E olhando para essa tabela, qual país que você diria que tem a melhor educação? O país 1 que mais investiu? Coreia do Sul, na verdade não, foi o país 4, quem menos investiu em educação, que teve de longe os melhores desempenhos em testes de matemática, raciocínio lógico e ciências naturais, testes internacionais. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você também pode aprender mais estudando e investindo menos tempo, exatamente como fizeram, cara, num país inteiro. Pois é, e você vai entender que o princípio que fundamenta o que fizeram nesse país é o mesmo que explica por que você nunca consegue terminar um livro, por que você não consegue ser um bom estudante, por que as pessoas não conseguem terminar uma dieta. É só um detalhe aqui, nesse negócio de ficar lendo o livro por ler o livro inteiro, você não deveria tratar a maioria dos livros que você lê assim, você deveria tratar da seguinte forma: você tem uma dúvida, esse livro vai resolver e tratar alguma dúvida, e você vai lá e lê a parte do livro que lhe é pertinente e vê se vale a pena ou não tu terminar o livro. Esse fetiche de ler livros por ler livros, quantos livros tu leu no ano? Eu li 20 livros. Isso é loucura da classe média aí, tá? Dessa burguesia maluca. Salve, Universo Narrado, meu nome é Felipe Ghisoli e vamos tentar ficar um pouco mais inteligente juntos aqui. Essa é a tabela original que eu estava mostrando no início do vídeo, e o país que menos investiu em educação foi de fato a Finlândia, o que teve o melhor desempenho em testes internacionais, como eu disse, de matemática, raciocínio lógico e também ciências naturais. E o lance é o seguinte, cara, eu aprendi alguma dessas coisas, tá? Nesse livro aqui, do Miguel Nicodé. Deixa eu só conferir uma coisa. Internacionais, como eu disse. País europeu. Então, assim, a Finlândia e os países europeus ficaram mais ou menos ali na mesma média. E é interessante a gente notar aqui não só que não é basicamente o percentual do PIB que é reinvestido na educação que vai ditar o QI médio de uma população, assim, digamos, se esse for o parâmetro para a inteligência, mas também a tradição cultural. Estamos falando de 2 países considerados como Novo Mundo, Estados Unidos e Canadá, que só vieram a se constituir como país ali no final do século, no final do segundo milênio, ou seja, estamos falando aí de 1700, né, por aí que começa a história desses países, e estamos comparando eles com países da Europa que desde o primeiro milênio já tem tradição cultural. Então, meio assim, estou desconsiderando o componente indígena da história aqui, tá? Só para vocês entenderem. Portanto, não dá para a gente derivar muita coisa só de dados de reinvestimento de PIB, mas vamos continuar. De matemática, raciocínio lógico e também ciências naturais. E o lance é o seguinte, cara, eu aprendi alguma dessas coisas, tá? Nesse livro aqui, do Miguel Nicodé, que é um grande neurocientista brasileiro. E, cara, olha que interessante. Na Finlândia, quando você compara com, por exemplo, Estados Unidos ou até outros países da Europa, esses países não só investiram mais dinheiro em educação, como os estudantes ali também tinham maior carga horária de estudos, e eles também costumavam ter mais tarefas de casa. Então a gente está falando que na Finlândia os caras tiveram a manha de investir menos grana, de investir menos tempo em horas de sala de aula e também menos tarefas, e a galera ainda assim teve desempenhos superiores. Por conta de quê, cara? Eu acho que quando a gente entender esse princípio, você também vai conseguir estudar menos e ter um desempenho maior. Bom, no livro aqui, por exemplo, cara, a gente vê, e acho que você vai acabar se identificando, que, olha que louco, cara, 52% das crianças japonesas e 53% dos estudantes franceses relatavam sentir grande ansiedade ao resolver exercícios de matemática como parte da sua tarefa de casa. Já se sentiu assim? Me conta aí. Mas só 7% dos estudantes finlandeses reportam o mesmo sentimento. O que rola, cara? No final da Segunda Guerra Mundial, vários países do mundo inteiro resolveram investir numa reforma educacional.
investir pesado em educação, de modo que isso tivesse impactos relevantes na economia, na sociedade. E cada país seguiu um caminho diferente, né? Os Estados Unidos, a Europa, seguiram um caminho chamado aqui de uma doutrina educacional do medo. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco isso, cara, onde acaba que os próprios estudantes têm medo de aprender, de falhar, de ser ridicularizado, coisa que não existe na educação finlandesa. Eu concordo com isso. O Brasil, ele é um país que as pessoas evitam tentar fazer alguma coisa pelo grande medo que elas têm do fracasso. Elas preferem escarnecer de quem está tentando e fracassa do que, de fato, elas colocarem a cara a tapa e fazerem. Isso é uma questão cultural do Brasil que, pelo menos, eu constato na minha realidade, né? Ou seja, à minha volta eu consigo ver isso aqui, eu concordo. Os brasileiros, por uma questão cultural, cuja raiz eu não conheço, não sei de onde é que veio isso, é um país de medrosos escarnecedores. Isso aqui é uma grande verdade, mas vamos continuar aqui. Como você viu, lá tem menor carga horária, menos tarefas de casa, mas, enfim, o autor aqui cita diversas coisas que são relevantes, mas uma das mais importantes, e é sobre essa que eu quero discutir, do que foi feito na Finlândia, foi o seguinte: os finlandeses incentivaram suas crianças a aprender pelo prazer de descobrir. Perfeito. Louco isso, Bom, né? a curiosidade é um instinto natural do ser humano. É um instinto tão forte, eu não diria assim tão forte, mas de uma força comparável com o instinto sexual, com o instinto da fome, com o instinto da sede. É um instinto muito forte, é uma predisposição natural muito grande que a gente tem em saciar a nossa curiosidade. Por isso que tem aquele ditado: a curiosidade matou o gato. E mata mesmo. Tem gente que morre de excesso de curiosidade. E a grande questão é que nós não aprendemos a potencializar essa curiosidade nos nossos sistemas estudantis, nas nossas abordagens ao estudo. O que faz que a gente esteja operando com a capacidade cognitiva muito abaixo do que poderíamos caso potencializássemos a nossa curiosidade e colocássemos ela a serviço dos nossos objetivos estudantis. É muito fácil você potencializar o teu aprendizado a partir da curiosidade. E, de acordo com o nosso Filipão aqui, funciona na Finlândia e com certeza funciona na tua vida. Tá? Aprender princípios de aprendizado baseado em inquérito é uma boa. Bota aí no Google Inquiry Based Learning que você vai descobrir o que eu estou falando. Foi só uma mudança de referencial. Ao invés de você botar muita pressão, muito conteúdo, muita carga horária, muita lição de casa, muita prova, na Finlândia não. Cara, vamos tentar fazer os alunos gostarem de estudar. O aprendizado tem um fim em si mesmo. Tem, o objetivo concordo. Porra, nunca vi ninguém falando sobre isso, cara. É verdade. Com certeza, o aprendizado tem uma finalidade em si própria. Nós, como humanos dotados de alma racional, somos sedentos pela verdade. Ok? Buscar a verdade é o que nos move para frente na nossa vida. Qualquer pessoa que seja intelectualmente, minimamente formada, vai entender que a busca pela verdade é a busca pela descoberta de nós mesmos. Nós, humanos, dotados de alma racional, temos essa sede pela verdade, e aprender a verdade, aprender como as coisas funcionam, tem um fim em si próprio, que é alcançar essa verdade, por mais que essa verdade não seja apresentada nesta terra apenas de modo rarefeito, de modo que você pega ela e logo ela se desfaz em sua mão. E a gente a gente tem esse objetivo de sempre buscar uma verdade mais forte, mais enterrada no chão, mais firme. E isso vai guiando a nossa vida. Maravilha, o aprendizado tem finalidade em si próprio. Se você estuda e você aprende qualquer coisa que seja, você vai gostar de estudar aquilo. Ok? Isso é uma grande verdade. Aprender pelo prazer de aprender. Não é que você vai ter que fazer um teste, uma prova e tal, e tem algo muito pesado e uma pressão grande em cima de você, não. E acredite se quiser, o resultado final é que nos testes os finlandeses tiveram um melhor desempenho. Concordo. Mesmo estudando menos horas, com menos tarefa de casa, com menos investimento e mesmo tendo menos pressão. Interessante isso, né, cara? Isso me lembrou um livro que eu li também, que se chama Hábitos Atômicos, em que ele diz o seguinte: existem algumas mudanças e normalmente existem 3 esferas em que as mudanças ocorrem. A gente costuma pensar sempre na esfera dos resultados e não na esfera da identidade. Como assim dos resultados? Tipo assim, cara, eu quero muito ser uma pessoa sarada, né? Então eu vou fazer uma dieta e tal, só que você não consegue sustentar aquilo por muito tempo, cara.
o resultado às vezes fica muito distante. Salve, Cadu. O cara fala no livro que, na real, as mudanças que se tornam hábitos e realmente geram transformação são as mudanças pensadas na esfera da identidade. Tipo assim, cara, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Eu tô cansado de fazer as coisas desse jeito. Então eu vou agora, sei lá, me alimentar como uma pessoa saudável. Eu vou fazer o que uma pessoa saudável faria, ainda que eu não o seja. Quem não foi eu sei que ele não falou isso, mas não foi esse carinha, o James Clear, acho que o nome dele é esse, que trouxe o Hábitos Atômicos, que popularizou essa ideia. São Jerônimo, já lá, sei lá, no século XII, talvez, né, foi um dos primeiros tradutores da Bíblia. São Jerônimo já falava: comece hoje o que você será daqui para frente. Então ele já propunha essa mudança na identidade, no mais profundo do seu ser, para que você pudesse vir a se tornar aquilo que você já era em essência. Ou seja, tem uma coisa que Chesterton diz, que é que toda tradição católica é ignorada por um tempo para voltar posteriormente como uma mutação burguesa, uma coisa assim que ele fala, e é uma grande verdade, né? A gente está redescobrindo aquelas coisas que grandes santos e intelectuais de milênios atrás já tinham descoberto, e a gente está vendendo elas agora. Viva o capitalismo, vamos continuar aqui. E aí, cara, o que acontece é que, à medida que você repete isso por uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, sabe o que acontece? Você se torna aquela pessoa que você ficou imitando. É verdade. Durante um ano. Esse que é o lance. As mudanças que transformam e que realmente se convertem em hábitos são aquelas pensadas na esfera da identidade, em quem você quer se tornar, em quem você quer ser. E aí você pega e imita e faz dia após dia, semana após semana, o que uma pessoa que seria quem você quer se tornar faria. O Ícaro de Carvalho, eu não sei se foi ele que trouxe essa frase, mas eu conheço pela boca dele, que é o seguinte: a gente superestima muito o que podemos fazer em um ano, ou seja, a gente acha que a gente pode mudar de vida em um ano, que na maioria das vezes não é verdade, e a gente subestima muito o que a gente pode fazer em 10 anos. Ou seja, não é porque você está treinando e não está tendo resultado em um ano, em 2 anos, que você não está progredindo na sua vida, porque talvez em 10 anos, em mais 8, 6 anos daquilo, você vai ser outra pessoa completamente distinta daquela que você era, sem mesmo perceber essas mudanças durante o processo. Mas vamos continuar aqui o vídeo. No tempo, você acaba se tornando aquela pessoa. Isso é interessante, né? Por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque, por exemplo, a gente tá falando disso tudo, né? Às vezes, e eu acho que mais ou menos é por aí, a doutrina educacional que existe ali na Europa, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, é a doutrina do resultado. Eu tenho que estudar porque eu tenho que tirar 900 pontos no Enem, eu tenho que estudar porque eu tenho que passar no teste, ser aprovado, né? Você sempre pensa no resultado, mas nunca na esfera da identidade. Eu acho que foi isso que eles fizeram na Finlândia. Cara, você vai estudar pelo conhecimento com fim em si mesmo. É a esfera mais interna. É a identidade, não o resultado. Tanto faz a prova que se dane. Não. Agora a gente já está indo para uma questão muito utópica. Eu entendo que você estudar pensando no aprendizado com fim em si próprio é benéfico, mas você nunca pode esquecer também do resultado. Então existem essas duas esferas que devem ser pensadas em paralelo. Você deve estudar com a finalidade em si próprio, mas você também deve estudar como uma causa, ali, como uma finalidade de médio prazo, médio e longo prazo, a sua aprovação em medicina, se for isso que você quer, né? Ou no concurso que você queira, concurso militar, enfim, e também na sua formação médica. Ou seja, você deve pensar em resultado, porque o teu resultado vai predizer a tua qualidade de atendimento médico, ou a tua qualidade como advogado, como engenheiro, o que seja, o que tu quiser ser na tua vida. Então você não deve pensar somente em aprender por aprender, porque isso cria uma certa mesquinharia, justamente pelo fato de que você irá estar lidando com outras pessoas, e as outras pessoas não precisam do teu aprendizado pelo aprendizado. Elas precisam do aprendizado pela finalidade que elas estão te buscando. Então não dá para ficar muito utópico também. Temos que nos apegar à realidade que é essa. Estudem por aprender, mas também aprendam para performarem bem na vida de vocês, ok? A gente faz pouca prova aqui, tem pouca carga horária. A gente quer que vocês se tornem pessoas inteligentes, que saibam raciocinar, que tenham prazer em aprender. Sacou? É uma mudança na esfera da identidade. Gostar de estudar, cara. E não estudar porque você precisa de um resultado. Uma nota numa prova. Eu acho que foi mais ou menos por aí que eles fizeram na Finlândia. Sacou o lance? E aí, cara, quando você faz isso, você colhe bons frutos, né? Você tem bons resultados, você se torna alguém inteligente. Mesmo jeito que uma pessoa
que esquece um pouquinho o resultado, de se tornar alguém saudável, mas tem uma mudança na esfera da identidade e começa a comer melhor, se alimentar melhor, praticar mais exercícios, fazer algo que alguém saudável faria assim. Algum Essa resultado pessoa tem que ver para manter se a torna motivação. alguém saudável. Ela colhe os resultados, mais ou menos como rolou na Finlândia. Você estuda, com conhecimento, confia em si mesmo. A nota, ser aprovada, é só uma consequência. Os testes não negam. Os finlandeses tiveram um melhor desempenho. Isso me lembra, por exemplo, um comentário que eu recebi numa foto outro dia no Instagram. Era um vídeo, na verdade, em que eu estava ali estudando por 2 horas aqui, física e matemática, e mandaram essa pergunta. E aí, por quê? Por que já sendo formado em física, tendo estudado muita matemática, tá aqui na minha biblioteca, tendo concluído um mestrado em física teórica lá na Que camisa é essa? Eu não manjo de futebol. Será que isso aqui é a camisa da seleção argentina? Que camisa é essa? Eu não manjo de futebol. Universidade Federal de Minas Gerais, por que ainda assim continuar estudando? Porque estudar pra mim, cara, não é pra tirar uma nota, pra chegar em algum lugar, pra conquistar um título, graduação, mestrado, doutorado. Não, estudar pra mim é um estilo de vida, cara. Estudar pra mim é um prazer. Eu vou continuar lendo e estudando física, matemática, filosofia, provavelmente até o dia que eu morrer. Como Einstein, que morreu estudando a teoria de tudo, uma teoria da grande unificação, uma teoria que ele achava que ele unificaria toda a física. E por que ele morreu estudando? Ele era um Einstein, ele já tinha ganhado prêmio Nobel, ele já tinha... O Einstein já era um Einstein. Essa é da hora. toda a influência, todo o respeito do mundo. Já era um Estudar Einstein. pro cara era uma diversão, Você cara. tem que ser tão foda na tua vida que as pessoas vão referir pra você, tipo, ele... Porra, o Rodrigo era um Rodrigo, né? Já imaginou que loucura? O Einstein era um Einstein. Porra, tu vira um substantivo, um adjetivo, né? Sei lá. Era o ofício dele. Estudar tem que se tornar um estilo de vida se você quiser ter bons desempenhos, né? E de fato construir conhecimento. Então, pra mim, cara, é isso. Por que continuar estudando se você já é formado na área? Porque você não entendeu nada, irmão. É justamente por isso que eu continuo Ferro neles, cara. Ferro neles, Filipão. estudando, porque estudar não tem nada a ver com conquistar resultados. Tem a ver com um estilo de vida, algo que eu gosto Tem a ver com conquistar resultados também, tá? Eu discordo de você, Felipe. de fazer, construir conhecimento, me tornar mais inteligente, expandir minha visão de mundo. E com isso, eu consegui bons resultados. Fui aprovado em primeiro lugar em engenharia mecânica na UFMG quando eu fiz o Enem. Ele é... Eu fui aprovado, acho que em primeiro ou em segundo lugar no Gente, mestrado em cara. física teórica, lá na UFMG também, quando eu fiz o processo, e por aí vai. Como a gente gosta de falar aqui no Universo Narrado, a nota é só uma consequência. Mas é uma puta de uma consequência desejável, viu? Não é só uma consequência, porque pode mudar vidas, tá? A tua nota do Enem não muda quem você é, mas pode mudar a sua vida sim, pode, com certeza. De quem disse que não é eufemista, né? Tá falando... não sabe o que tá falando. O objetivo é realmente desenvolver pessoas cujo estilo de vida seja do estudo, da virtude, de buscar construir Boa. conhecimento. Boa. E isso está escrito, inclusive, numa plaquinha que a gente deu de presente para centenas de alunos nossos que acertaram mais de 90% em física, alunos de lições de física. E lá estava escrito, a nota é uma consequência. Tirar mais de 90%, cara, é só um detalhe. É uma consequência de quem, de fato, teve uma mudança na esfera da identidade. Achei bonito E a aí o plaquinha, resultado gostei. se torna só uma consequência. Inclusive, se quiser conhecer mais sobre lições de física nos nossos cursos, dá Conheçam lá o Lições de Física lá. Pô, bacana, bacana, bacana. Sejam muito bem-vindos ao final do vídeo agora. Eu ainda não sei, eu não aprendi ainda a encerrar os vídeos. Então, como é que eu vou falar aqui? Vou falar... Acabou o nosso react. Qual é a minha opinião sobre esse vídeo? Um vídeo muito bom. Ele traz argumentos pertinentes, são bons argumentos. Eu não concordo com 100% deles. Não acredito nessa utopia de você estudar, só por aprender. Justamente porque você precisa ganhar dinheiro, justamente porque você precisa sustentar a tua família, tu precisa passar no concurso, passar em medicina, passar em qualquer coisa que você queira. E isso requer que você seja agressivamente, brutalmente focado em possuir resultados. Ao passo que você também deve estudar, tendo como finalidade própria o aprendizado do estudo. Isso é muito bom. São as duas coisas. Uma não exclui a outra. Você aprender por aprender não exclui aprender para utilizar o aprendizado, né? Para conseguir aquela aprovação, conseguir aquela mudança de vida. Eu acho que essa seria a linha de raciocínio ideal. Se você quer aprender a aprender para que você consiga extrair o máximo potencial dos seus estudos, eu te convido a conhecer o Protocolo de Estudo de Mestre, que é o programa de treinamento cognitivo único, absolutamente único no Brasil inteiro. Não tem um que seja igual ao meu, porque eu trago conceitos que ninguém te explica e te transforma numa máquina de aprendizado de verdade, ok?
Clica no link aí embaixo, tá nos comentários, tá na descrição, conheça a página oficial do Protocolo de Estudo de Mestre e eu te vejo lá no meu acompanhamento individual. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.